Então o ciclo menstrual afeta o teu treino ou nem por isso? É preciso mudar alguma coisa no teu plano de treino consoante a fase do teu ciclo menstrual, sim ou não? Bem, parece que há muita confusão em relação a este assunto e eu vou tentar ajudar neste vídeo. Agora, a verdade seja dita, eu sou um homem. Eu vou-te passar todo o meu conhecimento teórico e também algum bom senso, mas obviamente eu não tenho experiência na prática. A única experiência prática que eu tenho é dos últimos 6 anos a treinar várias mulheres, tanto em contexto presencial como em contexto online. E esses 6 anos já foram suficientes para perceber que nem todas as mulheres têm um ciclo menstrual perfeito de 28 dias. Que há mulheres que têm mais e há mulheres que têm menos. Aliás, até há um ditado muito engraçado em relação ao ciclo menstrual, que é: a única regularidade sobre o ciclo menstrual é a sua irregularidade. E esta frase resume na perfeição o ciclo menstrual, que ele raramente é certo. Depois também sei, obviamente, que o ciclo menstrual afeta as mulheres de forma diferente. Eu já dei mais de 2000 treinos e já tive mulheres que, sempre que estavam com o período, chegavam ao ginásio e tínhamos que adaptar tudo, e nesses casos, se tu fores uma dessas mulheres, fica por aí que eu vou-te mostrar como adaptar o treino. Mas depois já tive outras mulheres que nem sequer sabia se elas tinham período, se não tinham, porque elas não demonstravam qualquer sintoma ou qualquer necessidade de ajustar o treino. E então essas mulheres obviamente recebiam um tratamento diferente. Portanto, isto do ciclo menstrual é altamente individual, mas vamos lá falar sobre o ciclo menstrual e o treino. Porque na teoria há certas coisas que acontecem durante o ciclo menstrual que sim afetam o teu rendimento e por causa disso podem justificar algumas alterações no teu plano de treino ou no teu treino em geral. Então vamos à teoria, e a primeira coisa a abordar aqui são as fases do teu ciclo menstrual. E nós podemos dividir o teu ciclo menstrual em 4 fases: a menstruação, a fase folicular, a fase da ovulação e a fase lútea. E cada uma destas 4 fases afeta o teu rendimento, o teu humor, a tua energia de forma diferente. Por exemplo, a fase da menstruação, a primeira fase, e tal como o nome da fase indica, esta é a fase em que estás com o período. E esta fase é tipicamente muito desconfortável para a maior parte das mulheres, em que é normal não quererem fazer tanto esforço no ginásio, e vocês sabem porquê melhor do que eu. Nesta fase é normal sentirem algumas dores, também sentem menos energia, sentem-se desconfortáveis e de modo geral a vossa predisposição para treinar está lá em baixo. Então é nesta fase que vocês querem fazer um treino mais levezinho. É nesta fase que faz sentido baixar os pesos que vocês estão habituadas a usar, fazer os exercícios na mesma, seguir o vosso plano na mesma, mas com menos carga e aproveitar para afinar a técnica. Ou seja, visto de outra forma, vocês vão estar em vantagem, porque os homens normalmente aumentam sempre o peso sem nunca parar, até chegam a um ponto que estão a usar tanto peso que a técnica fica péssima. Vocês podem dedicar 3 a 4 dias por mês, quando estão com a menstruação, para baixar um bocadinho os pesos e afinar a vossa técnica. E faz todo o sentido fazer esses 4 ou 5 dias na fase da menstruação, que é quando estás super desconfortável. Se nesta fase não te apetecer ir ao ginásio, tu podes sempre fazer uma caminhada. E mesmo assim, se a caminhada for demasiado para ti, porque eu sei que há mulheres que sentem muitas dores quando estão com o período, dores incapacitantes, se a única coisa que te apetece é ficar no sofá, então fica. E fica de consciência tranquila, porque não são 4 ou 5 dias que vão evitar todo o progresso, ou que vão estragar todo o progresso do último mês. Um mês tem 30, 31 dias, e não treinar durante 3 ou 4 não significa perder todo aquele progresso. É muito importante perceberes isto, porque também não queremos que tu estejas super dedicada, estás a treinar bem e de repente vem a menstruação e tu ficas no sofá 3 ou 4 dias, sentes que perdeste todo o teu progresso e desistes. Isso não é verdade e não funciona assim. Aliás, se calhar esses 3 ou 4 dias a descansar até te vão dar mais força para voltares ao ginásio ainda mais forte quando a fase da menstruação passar. Passando então a fase da menstruação, vamos para a fase folicular. E é aqui que coisas interessantes começam a acontecer. Em termos biológicos e hormonais, é aqui que uma hormona chamada hormona FSH, Follicle Stimulating Hormone, começa a crescer e começa a aumentar no teu corpo. É nesta fase que tu começas a sentir mais energia, o teu humor começa a melhorar, e é aqui que vem o momento do treino pesado. O estrogênio e o estradiol no teu corpo começam a subir, a preparar o corpo para a fase ovulatória, mas calma, ainda não chegaste lá, ainda estás na fase folicular. E esta é a fase para começares a aumentar os pesos, a pôr em prática aquela técnica que passaste os últimos dias da fase da menstruação a construir. Portanto, após a fase da menstruação, na fase folicular é quando faz mais sentido tu treinares pesado. Todo o teu corpo e toda a tua cabeça está pronta para isso. Passaste uns dias desconfortável, provavelmente nem sequer treinaste, provavelmente estás a sentir mal com isso e agora tu queres voltar com toda a pujança. Então é aqui nesta fase que tu vais aumentar os pesos. Agora, chegamos a um ponto em que temos uma dificuldade, temos um problema. Porque a fase da menstruação é fácil tu perceberes quando é que começa e quando é que acaba. É desde o primeiro dia da menstruação até ao último dia, em que efetivamente tens o período. Mas depois a fase folicular, como é que a gente vai definir quantos dias é que tem a fase folicular? É aqui que as coisas ficam
muito mais difíceis e começamos a usar alguns números redondos só para nos guiar, mesmo sabendo que cada ciclo menstrual tem uma duração diferente. E tu, mulher que estás a ver este vídeo, tu vais saber melhor do que ninguém quantos dias mais ou menos é que dura o teu ciclo menstrual. Então, a fase da menstruação é 1 a 4 dias, tipicamente, depois a fase folicular é de 1 a 14 dias. Pode ser um bocadinho menos, pode ser um bocadinho mais, mas tipicamente é de 1 a 14 dias. Portanto, durante 2 semanas, mais ou menos, após a fase da menstruação, tu podes atacar o treino forte e feio. Podes e deves, faz todo o sentido. Depois vem a querida fase da ovulação, que é mais ou menos ali no 15º dia do teu ciclo menstrual. E é aqui que tu tens o estrogênio lá no alto, que tu tens a hormona LH lá no alto. Em termos hormonais, tu estás no pico da tua performance e é aqui que os treinos vão te parecer manteiga. São estes os dias em que vais para o ginásio e parece que os pesos estão mais leves, tu estás mais forte, tu sentes-te mais forte e de facto estás mais forte, porque em termos hormonais tu tens tudo a teu favor, tu tens todos os ingredientes ali na poção para teres um treino super, hiper, mega produtivo. E é aqui que tu vais te sentir no teu melhor estado, quando estás na fase da ovulação. E é aqui que tu podes aproveitar para tentar bater recordes, para tentar levantar mais peso do que levantavas antes, para tentar meter mais 2 ou 5 quilos, para tentar fazer mais 3 ou 4 repetições em cada série. É aqui que tu queres aproveitar para dar o teu melhor, para estimular o máximo de hipertrofia possível. Porque assim que passarmos para a fase seguinte do teu ciclo menstrual, a tua força vai começar a diminuir. E convém que tu tenhas aproveitado bem esta fase anterior, a fase folicular e a fase ovulatória. Porque a partir do momento que tu passas para a quarta fase, que é a fase lútea, as tuas hormonas, especialmente aquelas que te deixam a sentir bem, começam a diminuir. E a hormona que começa a aumentar é a progesterona. E com o aumento da progesterona, tu vais sentir mais fadiga e mais irritabilidade. É aqui que começas a sentir aquele desconforto associado à menstruação. Ou seja, aquela típica TPM. Mais retenção de líquido, parece que estás com mais calor, perdes o foco, começas a sentir a vida a sair do teu corpo. É aqui que tu começas a sentir o cansaço a chegar. E isto é perfeitamente normal, lá está. Há mulheres que não sentem nada, há mulheres que sentem tudo. E se tu és uma dessas mulheres, tu tens que aprender a adaptar o teu treino consoante os sinais que o teu corpo te está a dar. E se tu percebes que a cada 3, 4 semanas tu tens menos energia, então nessa fase se calhar não devias focar tanto em progredir no treino, porque se for o caso tu só te vais desmotivar. Nessas semanas em que te sentes com menos energia, ou seja, na primeira e na quarta fase do teu ciclo menstrual, nessas fases tu devias baixar um bocadinho os pesos e focar-te em aperfeiçoar a técnica. Já agora, esta última fase tipicamente vai ali desde o 16º dia após a ovulação até o 28º, 29º, até o ciclo menstrual terminar e recomeçar de novo com a menstruação. E pronto, essa foi a revisão teórica do ciclo menstrual, das alterações hormonais no teu corpo e fisiológicas, com algumas dicas sobre como alterar o teu treino consoante essas alterações. Agora, chegando quase ao fim, nós temos que falar sobre uma coisa, que a ciência mostra que a mulher realmente não perde força em termos físicos, não perde capacidade de produzir força quando está com o período, por exemplo. Em nenhuma fase do ciclo menstrual, na teoria e em termos práticos, a ciência mostra que a mulher não perde força. No entanto, isto é a ciência a analisar a prática e a fisiologia. A ciência não leva em conta a psicologia neste aspecto, porque a mulher, quando está na primeira e na quarta fase do seu ciclo menstrual, está mais irritadiça, está mais cansada, está desconfortável no seu próprio corpo e é óbvio que isso psicologicamente vai afetar a sua predisposição para exercer esforço no treino. Então eu considero-me um PT que segue a ciência e que usa a ciência como base para o meu trabalho, mas também sei reconhecer os limites da ciência e no caso do ciclo menstrual a ciência ainda tem muito para evoluir, especialmente porque ela avalia muito os resultados físicos das alterações hormonais no ciclo menstrual, mas não me parece nada compreensiva no que toca às alterações psicológicas e como é que isso depois pode afetar na prática o treino da mulher. Portanto, considero que a ciência é um bocado limitada neste aspecto. Para finalizar, tu podes estar a ver este vídeo e a pensar, mas eu não preciso de adaptar nada, eu sinto-me bem. E se for esse o teu caso, fantástico. Mas se tu sentes que o teu ciclo menstrual afeta o teu rendimento ou se sentes que durante um mês tu vais tendo altos e baixos no teu rendimento no treino e nunca percebeste porquê, espero que agora já tenhas conseguido entender pelo menos um bocadinho mais. E pronto, eu crio muito conteúdo em relação ao treino, portanto se quiseres ver mais algum vídeo meu, o YouTube recomenda um destes dois.